você primeiro Gálatas capítulo 2, do verso 1 ao 10, depois vamos ler Coríntios. Gálatas capítulo 2, do versículo 1 ao 10, que é o nosso texto, que é o tema, e Coríntios capítulo 10, segundo Coríntios, é o lema, a preposição, da nossa mensagem, amém? Diz assim, Gálatas capítulo 2, versículo 1: Depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como apelo da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos a destra, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Segundo os Coríntios capítulo 10, versículo 4 apenas, que é o tema desse culto dos jovens. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Deus querido e Pai celestial, te agradecemos, ó Pai, por esse momento, Pai querido, vamos meditar a Tua palavra, nos ensina, nos ajuda através do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Irmãos, nós cristãos vivemos em uma guerra. O que é milícia? É guerra. Então, os milicianos são guerrilheiros, contra a justiça, mas são guerrilheiros. Então nós vivemos numa guerra. E Paulo fala aqui, segundo Coríntios 10:4, porque as nossas armas, nossa milícia, quer dizer, a arma que você tem para guerrear no dia a dia, não é carnal, é espiritual. E esse texto aqui, de Coríntios, se você for analisar ao pé da letra no original, você poderia ler assim, pois as armas que empregamos em nossa guerra não são do mundo, mas têm o poder divino para destruir fortalezas. O conflito entre as forças de Deus e as de Satanás é espiritual, e precisamos usar nossas armas espirituais para vencermos. Tanto aqui em Coríntios, todas as suas cartas, Paulo, ele é dogmático na instrução da vida espiritual da igreja. E nós temos aprendido, irmãos, nós temos procurado ensinar que a nossa vida cristã, ela é espiritual. Embora hoje se pregue um evangelho voltado aos princípios do querer do ser humano, da liberdade do ser humano fazer o que ele quer e como ele quiser, e não é assim. Então eu quero falar nesta noite, baseado nesse texto aqui, de Gálatas e Coríntios, sobre uma verdade importante para nós, irmãos, que é, a verdade do evangelho tem que prevalecer em nós. A verdade do evangelho tem que prevalecer em nós.
tem que prevalecer. Não tem outra opção. Não é porque eu quero ou não quero. As nossas armas não são carnais, são espirituais. A verdade do Evangelho tem que prevalecer em nós. Senão nós não somos cristãos. E Paulo aqui em Gálatas procurando provar a revelação que tinha recebido que era de Deus, porque lá em 2 Coríntios ele está provando o seu apostolado. Por isso que no capítulo 11, capítulo 12, ele vai tratar muito bem dessas questões, das questões dos falsos obreiros, dos falsos apóstolos, e ele chega a falar que os obreiros fraudulentos, os falsos apóstolos, se transfiguram até em anjos de luz para enganar as pessoas. Então nós temos que tomar muito, então nossas armas não são carnais, as armas da nossa milícia são espirituais. Então Paulo está tentando provar que a revelação recebida do Senhor não era diferente do ensinamento apostólico, pelo contrário, era a revelação de Deus para a vida dele. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós aprendemos muitas coisas importantes. Primeiro que eu aprendo aqui, que Paulo, irmãos, aqui no versículo 1 de Gálatas, depois passado 14 anos, subiu outra vez a Jerusalém. Paulo, na sua conversão, ele procurou, tem um tempo de preparo para ele ser um apóstolo que tinha sido chamado por Deus, chamado por Cristo, teve um encontro com Cristo, mas ele se preparou para exercer o seu ministério. Por que existe tantos obreiros e tantos cristãos naufragando? Irmãos, não tem prazer em ser cristão, em cultuar a Deus, não tem prazer em ir à igreja, não tem prazer em cultuar, por quê? Porque não se prepara espiritualmente para adorar ao Senhor, acha que as armas dele, ele resolve do jeito que ele quer. Não, irmãos, as suas armas têm que ser as armas que o Senhor nos dá através do Evangelho. As armas são dadas através do Evangelho, da palavra de Deus, que é tudo para nós, nos limpa, nos fortifica, nos abastece, nos capacita e nos direciona para cultuarmos e adorarmos a Deus. Então, Paulo teve um período de preparo para exercer o seu ministério. A vida cristã é um ministério atuante de cada um. Não importa se você tem um cargo ou não tem, você tem um ministério aqui neste mundo. Se você pegar o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, quando diz, sereis minhas testemunhas, se você pegar a origem ali, no certinho mesmo, ali quer dizer assim, vocês serão os meus substitutos. Como é que eu vou substituir o Senhor Jesus Cristo ou os discípulos sem preparar a minha vida espiritual, irmãos? Diz para mim, como é que o Lucas começa escrevendo lá o livro de Atos? Ele começa dizendo e fala assim, olha, eu vou escrever para vocês agora o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar também. Jesus começou a fazer e ensinar, então nós damos sequências ao ensinamento de Cristo. Mas de que maneira? Sem preparo? Não, irmãos, nós temos que estar preparados. Então todo cristão tem um período de preparo para enfrentar o dia a dia, as obras espirituais da maldade, as obras espirituais do mal que ataca todo dia. Então, Paulo teve um período de aperfeiçoamento, se preparou, porque Paulo, quando subiu agora a Jerusalém, ele levou os dois companheiros de ministério dele, está aqui no versículo 2, no versículo 1, depois passaram 14 anos, subiu outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também Tito. Paulo tinha uma equipe que trabalhava com ele, e ele preparou essas pessoas também, tanto Barnabé, que saiu com Paulo de Antioquia, como líder e voltou como reserva de Paulo, e Tito, que foi pastor depois, lá em Corinto. Paulo preparou essas pessoas para uma vida espiritual, porque Paulo, irmão, sabia que a vida cristã, que o ministério cristão, que a vida que vivemos nesse mundo, se não for através da ação do Espírito Santo em nossas vidas, nós estamos perdidos. Então, quando a gente olha essa questão aqui, Paulo agora no versículo 2, você vai entender aqui, Gálatas capítulo 2, versículo 2. Eu subi por uma revelação, e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente os que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse
ou não tivessem corrido em vão. Paulo, irmãos, agora ele subiu, teve uma revelação de Deus para explicar o evangelho, que não era raciocínio humano, não era uma ideologia humana, mas que era uma revelação de Deus, de Cristo para ele. Por isso que ele fala assim, ó: não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para todo que nele crê. Para todo que nele crê, é o poder de Deus. Mas os judeus pedem o sinal e o grego busca sabedoria. Mas nós que estamos em Cristo, nós cremos na cruz de Cristo e na salvação executada por Cristo em favor das nossas vidas. Então Paulo, ele subiu e ele explicou que o evangelho dele não era o evangelho de raciocínio do homem, mas uma revelação de Deus. Irmãos, hoje não existe mais revelação de Deus para acrescentar na palavra de Deus. Existe a revelação, o dom de revelação que Deus dá, isso aí existe. Mas para acrescentar na palavra, não, porque senão nós vamos cair nas maldições do Apocalipse. Aquele que acrescentar será tirado, e aquele que tirar será acrescentado o mal sobre a vida dele. Então o que eu aprendo mais aqui, irmãos? Paulo explicou que o evangelho não era falso, mas legítimo, o evangelho de Cristo. As nossas armas, voltando a Coríntios capítulo 10, a nossa guerra no dia a dia. Como é que eu vou poder enfrentar um adversário que sabe tudo a respeito da vida, a respeito da igreja, sabe tudo, porque Satanás sabe tudo, e ele se transfigura em anjo de luz, para tentar enganar as pessoas. Como é que eu vou enfrentar tudo isso, irmãos, se eu não tiver um verdadeiro evangelho na minha mente, no meu coração, como aprendemos aqui ontem? Como é que eu vou enfrentar, irmãos? Eu não vou enfrentar, eu vou ser seduzido por pessoas. A pessoa chega com outro evangelho e eu vou aceitar, porque eu não tenho fundamento, eu não tenho estrutura, eu não tenho alicerce. A vida espiritual é alicerce das nossas vidas. Uma vez eu ouvi, irmãos, um pastor pregando, lá no interior, muito longe daqui, e dizia assim, ó: o cristão que não tem um prazer em orar, em ler a palavra de Deus, ele anda pelas pernas dos outros. O cristão que não aprende, não ora e não lê a Bíblia, ele anda pelas pernas dos outros. O que qualquer um fala, ele aceita. Não é desse jeito, irmãos. Você está numa guerra, você é um soldado. Irmãos, qual é o país que vai mandar um soldado para a guerra sem antes prepará-lo? Treinar essa pessoa. Quando nós nos convertemos, irmãos, agora a Bíblia nos dá instrução para lutarmos o dia a dia, porque estamos numa guerra, é milícia. É o que Paulo fala, as nossas guerras, irmãos, não são carnais, são espirituais. E nesse mundo que você não vê, que eu também não vejo com os olhos carnais, aqui em cima existe uma guerra contra as nossas vidas. Você pensa que Satanás fica contente quando a igreja adora? Quando a igreja louva e adora o Senhor? Não fica não, pelo contrário, ele vai fazer de tudo para tentar impedir que a igreja não execute o plano de Deus aqui na terra. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nós com as armas espirituais, nós quebramos cadeia e grilhões e dizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. As armas espirituais, a vida espiritual, irmãos, é gostosa. Você tem momento da sua vida, hoje eu tive um momento singular com Deus. Sabe, quando você sai desse mundo e entra numa outra atmosfera, e você começa a entender o plano de Deus. O evangelho de Cristo pregado por Paulo, veja bem, ele diz assim, em Adão todos estão perdidos, mas em Cristo todos estão salvos. Os judaizantes, os falsos obreiros, eles dizem assim, ó, o evangelho que nós pregamos é o evangelho da salvação. Só que para você ser salvo, você tem que acrescentar mais isso, aquilo outro. Nós não podemos acrescentar nada no evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é suficiente para salvar.
O Evangelho de Cristo é suficiente para nos abençoar, para nos direcionar a Deus. Uma outra coisa, o Evangelho pregado por Paulo, em Adão todos estão mortos, mas em Cristo todos vivem espiritualmente. Aí é que eu quero parar um pouco com você. Lembra que lá em Efésios capítulo 2, Paulo escreveu assim, ó: estando vos mortos em vossos delitos e pecados, capítulo 2, verso 1, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, Cristo vos vivificou. Antes de você aceitar Jesus, você era um morto ambulante, andava, só que você era morto. Agora quando você aceitou Jesus, você se torna vivo. E você se torna agora um espírito, e esse espírito vivificante, porque o Espírito Santo vivifica você. É aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 8, se o Espírito de Cristo que habitou, se o Espírito de Deus que habitou em Cristo habita em vós, olha só, se o Espírito de Deus que habitou em Cristo habita em vós, vós sois vivificados por aquele que vos chamou. Então nós somos chamados por Deus, temos o Espírito Santo de Deus, então somos vivificados. Agora existe uma guerra entre a tua vida espiritual e a vida espiritual da maldade. Por que nós recebemos tantas afrontas, irmãos? Por que, irmãos? E de pessoas que você muitas vezes, você fala assim, não, eu não consigo entender isso. Eu amo tanto essa pessoa, eu gosto tanto dessa pessoa. Olha as afrontas que a pessoa me faz. Por que isso, irmãos? Porque é uma guerra espiritual. Satanás quer mexer com o nosso emocional, mexer com a nossa alma, mexer com o nosso intelecto, para tirar a nossa paz, a nossa estabilidade emocional, irmãos. As nossas armas. E eu gostei muito dessa frase aqui, ó: assim que eu luto as minhas guerras, fardado, preparado. Eu duvido que um soldado vai se apresentar no quartel com a farda amassada, suja, botina suja, sapato sujo, duvido. A mesma coisa somos nós, irmãos. É gostoso cantar, soldados somos de Jesus, campeões do bem da luz, é verdade, somos mesmo, mas será que nós estamos exercendo o papel de soldado? Será que nós estamos doutrinariamente executando o papel de soldado? Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para não perdermos a nossa vida espiritual por causa de qualquer coisa, não. O Evangelho é pregado por Paulo em Adão, todos são mortos, mas em Cristo todos vivem espiritualmente. Espiritualmente estamos vivos. Deus nos ressuscitou da morte e nos deu vida, e vida eterna com Deus. Jesus falou assim, eu vim para que tenham vida e tenham abundância. E Jesus falou em João capítulo 6, lá 63, a palavra que eu vos dou é espírito e vida. É a palavra que nos dá vida para vencermos as intempéries do dia a dia e do mal que nos afronta, para tirar a nossa paz, tirar o nosso equilíbrio e tirar tudo aquilo que tanto nós prezamos e necessitamos, irmãos. A nossa guerra é constante. A nossa guerra é constante. Você só vai deixar de guerrear neste mundo o dia que Jesus te arrebatar, ou você partir eternamente com o Senhor, aí vai acabar a guerra. Mas do contrário, até aquele dia, irmãos, nós vamos guerrear dia a dia. A nossa vida é uma vida de guerra, de batalha. Pastor, como é que você está? Estou na guerra, estou na peleja. Mas nunca saí da guerra, não, porque eu saí da guerra, estou perdido. Saí da guerra, estou perdido. Não posso fugir da batalha. Não posso, não. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? O Evangelho pregado por Paulo fez com que Tito não mudasse de ideia. Versículo 3 aqui, olha. Olha o verdadeiro Evangelho. As armas, quando estão intrínsecas na mente, no coração de um cristão. Olha o versículo 3 de Gálatas aqui. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Porque os judeus queriam que Tito circuncidasse. Mas Paulo tinha pregado a verdade para Tito, e Tito tinha aprendido, e agora ele estava armado com a verdade espiritual. Não vou fazer isso, não. Agora eu vejo cristão, irmãos, com 20, 30 anos de igreja. Um imbecil chega a falar qualquer coisa. Sabe o que é verdade?
Não, irmãos, você tem que ter equilíbrio, razão na tua mente, do Espírito Santo, para você rejeitar todas as fábulas, toda mentira, todo engodo, todas as artimanhas de Satanás, irmãos. Olha o que Paulo diz aqui em Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios 10, versículo 5. Destruindo os conselhos de toda altivez, se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Você tem poder, através do Espírito Santo, da palavra de Deus, para destruir toda a fortaleza do mal, que vem contra a tua vida, contra a tua família, contra o teu lar, do teu emprego, e assim por diante. Temos que lutar com as armas espirituais. Temos que lutar, irmão, com as armas espirituais. Não existe outra maneira de lutar, não existe. Sabe, irmãos, quando você chega num lugar que você vê, porque tem lugar que você chega, que o ar é pesado. Tem lugar que você chega e você fala assim, meu Deus do céu, o ar é pesado. Só tem uma frase para você dizer nessa hora: Jesus, me cobre com o teu sangue. Coloque os teus anjos trabalhando em meu favor, porque se você não fizer isso, você vai sofrer as afrontas de Satanás, e as setas de Satanás são malignas. Quando Paulo fala em Efésios capítulo 6 sobre os dardos inflamados de Satanás, sabe o que é dardo inflamado? É aquela flecha que vai incendiar, para incendiar. A mesma coisa, Satanás joga uma seta, não pegou, joga a segunda, não pegou, joga a terceira que é para pegar, se não, onde pegar vai incendiar. Temos que estar preparados para a nossa guerra no nosso dia a dia. Outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, nesse versículo 3 aqui, a defesa da nossa fé está em nossas convicções. A nossa guerra, a nossa luta do dia a dia, tem que estar nas nossas convicções. Não adianta, irmãos, muitas vezes, a gente tentar explicar para as pessoas que ela tem que estar preparada, porque ela vai sofrer afronta. Não tem problema. Minha casa está bem, no meu trabalho está bem, está tudo bem. Lembra de Jó? Estava tudo bem. De repente, veio um vendaval contra. Irmãos, nós temos que estar preparados, porque a nossa luta, a nossa guerra, a nossa milícia não são carnais, mas são espirituais. Agora, a partir do versículo 4, do Gálatas capítulo 2, versículo 4, diz assim: e isso por causa dos falsos irmãos que tinham intrometido secretamente, entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Falsos mestres e falsos ensinadores sempre existiu e sempre vai existir. Você aprende uma coisa certa, você vai encontrar alguém para dizer o contrário. Não, mas não é bem assim não. Falsos mestres, falsos ensinadores sempre existiram e sempre vai existir, para tentar fazer com que você se embarace na sua consciência. Não, lá fala uma coisa, aqui fala outra. Em quem eu vou dar crédito? Você tem que dar crédito à verdade, na palavra de Deus. O que eu aprendo aqui agora, nesse versículo 4? Falsos mestres e falsos irmãos fingem ser verdadeiros para acrescentar algo a mais no Evangelho de Cristo. Aqui Paulo está dizendo que esses falsos irmãos tinham entremetido secretamente, entraram para espiar a liberdade que eles tinham em Cristo, para nos colocar servidão, acrescentar alguma coisa na fé deles, na vida espiritual deles. Tem igreja que ela acrescenta um monte de coisa, acrescenta os dogmas do líder, outras acrescenta véu, outras acrescenta uma série de, um monte de coisa. Irmãos, no Evangelho de Cristo não tem nada para ser acrescentado, só tem para ser obedecido, nada mais do que isso. Não tem nada para ser acrescentado, só tem para ser obedecido. O que eu aprendo aqui nesse versículo 4 ainda? Falsos mestres e falsos irmãos agem em nosso meio para deturpar o verdadeiro Evangelho de Cristo. A falsidade,
a falsidade dos falsos irmãos, dos falsos mestres, é a ação de Satanás para deturpar o verdadeiro evangelho, tirar a boa semente, tirar aquilo que você assimilou de Cristo. Lembra que Jesus falou sobre isso, na palavra semeador, que o semeador se semear, e semeou em vários campos, que é a nossa obrigação, que você não sabe qual é o solo fértil. O semeador semeou na beira da estrada, no meio de espinho, no meio de pedra, ele semeou. Aqui caiu boa terra, nasceu e produziu. Só que, mais para frente você vai encontrar, que esse campo que foi semeado e produziu, também nasceu o joio. Também nasceu o joio. Aí você pergunta, mas quem é que semeou o joio? Não semeou a boa semente? Foi, mas o inimigo que semeou o joio. Vamos arrancar? Não. Deixa para a colheita. Irmãos, o que eu aprendo com isso, irmãos? Que as pessoas tentam deturpar, tentam enganar, agir de uma maneira, que as pessoas fiquem convencidas que elas estão erradas, no seu procedimento sincero no Evangelho de Cristo. É por isso que tanto em 2 Coríntios capítulo 10, como aqui em Gálatas, todo o livro, a segunda carta de Corinto, Paulo trata desse assunto, dos falsos mestres, do falso evangelho, da falsa liderança, da nossa vida cristã, do equilíbrio emocional, da razão. Porque para você entender o que eu quero dizer, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Olha o que Paulo está dizendo aqui. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Paulo, acabando o ensinamento da sua carta aos Coríntios, olha o que ele diz: porque nós regozijamos, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Aí no versículo 11, ele dá o checkmate do seu ensinamento. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Paulo está dizendo aqui, ó, irmãos, você se regozije no verdadeiro evangelho, você se regozije na verdadeira doutrina, no verdadeiro ensinamento, porque para vocês terem o Deus de paz convosco, vocês têm que fazer tudo isso aqui. Olha, Deus está no nosso meio. Teve uma igreja aí que fez uma festa, a noite toda, né? Tipo pancadão. O avivamento, a noite toda. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Olha, tem certos pancadão que perde. Irmãos, isso é avivamento? Não estou criticando, irmãos. Estou falando de vida espiritual. Porque vida espiritual, irmãos, aonde você estiver, você vai sentir a presença de Deus. Na sua casa, você sente a presença de Deus. No banheiro de uma fábrica, eu orei muito em banheiro de fábrica, irmãos. Às vezes de madrugada, estava bem light o negócio. Pegava um papelão, chegava no banheiro, dobrava o papelão lá, tampava a bacia do banheiro, e ali eu orava. Irmãos, e quantas coisas Deus falou comigo. Deus falou comigo. Deus fala, irmãos. É só você estar vivendo a vida espiritual. Agora, quando a pessoa não está vivendo espiritualmente, Deus não fala com ela de maneira nenhuma. Deus não fala. É por isso que você leu aqui em 2 Coríntios, que os Coríntios falam assim, a sua presença é fraca, as suas palavras são frágeis, mas por carta, o camarada é ousado. Porque as pessoas não entendiam e não queriam aprender, o que Paulo ensinava era a verdade. Eles liam as cartas e achavam que as cartas estavam pegando no pé deles, para você entender. Mas não, Paulo estava, tanto pessoalmente como através das cartas, ele estava ensinando à igreja o procedimento de vida. Porque em tudo em nossas vidas existe um procedimento, irmãos. Procedimento para tudo, desde quando você nasce, existe o procedimento desde o hospital.
E hoje na vida cristã, o procedimento cristão é deixado em segundo plano. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? Agora no versículo 5 aqui de Gálatas capítulo 2. Os quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. Paulo, Barnabé e Tito nunca abandonaram suas posições a respeito da salvação, a respeito da sua vida cristã. Nunca abandonaram e nunca trocaram a sua posição, não, irmãos. Você vai ver Paulo diante de tribunal, diante de rei, lá em Roma, e Paulo sempre manteve a sua atitude e a sua posição de acordo com o evangelho que ele pregou e viveu. Você vai encontrar, vai dizer assim, ó, em nada tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 20, verso 24. Em nada tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra a carreira que recebi do Senhor. Paulo está dizendo assim, ó, a minha vida agora não tem valor. O valor é significante diante da grandeza que Deus tem para mim através do Evangelho, da minha salvação e da minha vida espiritual com Ele. Irmãos, Jesus falou sobre isso. Adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Adianta você, irmãos, presta atenção nisso, irmãos. É o que nós estamos aprendendo nessa noite, estamos aprendendo juntos, irmãos. Adianta você conquistar tantas coisas, que você luta, e tem que lutar mesmo, tem que fazer, mas adianta você conquistar tantas coisas nesta vida, e você esquecer da sua vida espiritual? Não, não adianta, irmãos, porque desse mundo aqui, nós nascemos, vivemos e morremos, nascemos sem nada, vivemos com o que Deus nos dá, e partimos sem levar nada. A verdade é essa. A verdade é essa. O que mais eu aprendo aqui agora no versículo 6 aqui de Gálatas capítulo 2? E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, pode dizer assim, ó, aqueles que eram os bambambãs, os líderes, que pareciam alguma coisa. O que eu aprendo aqui, irmãos? Olha só, Deus não aceita aparências humanas. Hoje, irmãos, hoje, pastor Manuel tem uma tese e eu gosto dessa tese. O camarada pega o microfone, fala duas línguas que você não entende, dá dois pulinhos, pronto. Eita, servo de Deus. Cuidado. Cuidado. Pegou o microfone, falou duas línguas que você não entendeu, e deu dois pulos, é servo de Deus. Cuidado, que eu já cansei de ver que atrás daquilo lá existe um lobo devorador. E eu estou lembrando agora de uma vez que fui pregar numa igreja grande aqui em São Paulo, era num congresso de missões. Ai, irmãos, aquela noite eu vou dizer uma coisa para você, eu fiquei extasiado, né? A expressão é essa, extasiado. Pregamos, Deus abençoou, salvou, reconciliou aquela coisa toda. Aí lá vem duas irmãs lá, as irmãs do fogo puro, vestidão, com esse cabelão. Irmão, que mensagem maravilhosa, como Deus falou comigo, irmãos. É mesmo, irmão? Glória a Deus, né? Que pena que o irmão não fala em língua quando está pregando. Eu levei assim, falei, será que essa abençoada ia entender eu falando línguas estranhas? Irmãos, não se iluda, irmãos, como Paulo fala aqui, veja bem, aqueles que pareciam ser alguma coisa, cuidado, a sua vida espiritual tem que examinar. Filhinhos, João escreveu sua carta, capítulo 4, filhinhos, examinais tudo, todos os espíritos, examine, irmão, toma cuidado, não vai comer gato por lebre, não. Irmãos, cuidado, a sua vida espiritual, toma muito cuidado com isso, você pode ser seduzido por coisas insignificantes. O que mais eu aprendo nesse versículo 6, irmãos? Posição social e títulos de obreiros não são atestados da veracidade do que ele prega. Tem título, tem fama, mas o que ele prega muitas vezes não é verdade, é engodo, é engano, é incentivo para levar as pessoas
ao erro, à fatalidade de perder a sua salvação em Cristo voluntariamente e ser conduzido por outro caminho, pela porta larga que leva à perdição. Mas as nossas milícias são espirituais, não são carnais. Temos que estar preparados para discernir o que é certo e o que é errado. O que mais eu aprendo aqui agora no versículo 7, irmãos? Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, com a circuncisão, o que eu aprendo aqui? Paulo pregava o mesmo evangelho que Pedro pregara, para o público diferente. O pregador, irmãos, não muda a pregação conforme o auditório. Eu sempre falo, eu já preguei para 2 pessoas e já preguei para mais de 1000. É a mesma coisa. Não muda nada. É a mesma coisa. O que você tem que fazer é pregar o evangelho, nada mais do que isso. E nós, como obreiros, nós temos que ter na mente uma coisa. Paulo pregava o mesmo evangelho que Pedro pregava, para público diferente. O evangelho não pode ser mudado conforme a auditória. Tem pregadores, irmãos, voltando agora à parte espiritual. Ele prega muito bem, tem nome, tem fama, aquela coisa. Você convida ele para pregar. Ele traz na Bíblia 2, 3 sermões. E ele fica só de olho na igreja. Aí eu pensava pregar isso. Mas agora Deus mandou pregar sobre isso. Eu conheci um camarada que era tão satânico, que ele rasgava até o sermão. Esse aqui eu vou rasgar, que eu vou pregar esse aqui agora. Conheci. Só que a vida dele era completamente oposta do que ele pregava. Então, você tem que tomar cuidado com isso. É o que Paulo está dizendo aqui, olha. O evangelho que Paulo pregava era o mesmo dos apóstolos, para público diferente, o mesmo evangelho que as pessoas tinham que receber de acordo com o evangelho de Cristo. E no versículo 8 agora, você vai encontrar aqui, olha, versículo 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para apostolado da circuncisão, este operou também em mim para a eficácia para os gentios. O que eu aprendo aqui, irmãos? O Espírito Santo é quem operou tanto em Pedro como em Paulo para o ministério. O Espírito Santo que opera em mim é o mesmo Espírito Santo que opera em você. Não tem exceção, irmãos. Não tem bonitinho, bonitinha, machão, machona, não. O que tem o Espírito Santo igual para todos nós, que é o Espírito de Deus. Porque eu sou do Senhor. Se você não for do Senhor, está perdida. Cuidado com o homem de Deus. Ah, é? Cuidado com o povo de Deus. É isso que a palavra diz. Porque o que eu fizer a conta um dos pequeninos do Senhor, eu estou fazendo contra o próprio Senhor. Não existe essa desqualificação e nem critério para apontar uma pessoa. Agora existe isso também. O líder Bambambam, eu vi que fui convidado para um café quinta-feira, não fui não, viu, irmãos? Mas postei. Eu postei para você também. A mesa dos abençoados. Irmãos, eu vejo aquilo lá, irmãos, eu falo assim, quanta gente passando necessidade de uma igreja. Café da manhã, vou te contar uma coisa, hein? Olha, mas nem restaurante aí, 5 estrelas, tem um café daquele lá, não, de jeito nenhum. Eu não fui não, irmão, não vou não. Eu não vou, mas não vou mesmo, irmãos. Não vou mesmo. Porque, sabe, eu vou voltar murmurando. E já vou sair do meu normal, eu não gosto dessas coisas não. Sabe, eu acho que o evangelho é coisa simples, irmãos. O evangelho é simplicidade. O evangelho é como o Dr. Lloyd Jones falava assim, ó. O evangelho é a simplicidade de Deus em favor do ser humano. Deus deixou tudo simples aqui. Salvação gratuita, Espírito Santo gratuito, a palavra gratuita, Deus dá o dom para as pessoas aprenderem, ensinar outros a aprenderem, tudo é gratuito, tudo é para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus. Então o mesmo Espírito que operou em Pedro, operou em Paulo e opera em você e opera em mim.
Não existe um espírito especial para a liderança, e o espírito é menor para as pessoas. É que nem dons, não existe dons maiores e dons menores. São todos dons do Espírito Santo. São todos dons do Espírito Santo. Agora, o que nós fazemos? O camarada tem um dom de língua e o dom de profecia, ele se julga o melhor que todo mundo. Não, irmãos, não. O melhor é Deus que nos salvou e que nos chamou e que nos capacita para fazermos a obra dele. Versículo 9, que mais eu aprendo aqui agora. E conhecendo Tiago e Cefas e João, que eram considerados como colunas, a graça que se havia dado, deram a destra em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Aí os discípulos aceitaram a pregação de Paulo e de Barnabé, e enviaram eles para pregar aos gentios, e graças a Deus, está aqui para nós essa carta maravilhosa para nós aprender. O que eu aprendo com isso, irmãos? A pregação do verdadeiro evangelho não traz divisão, mas traz unidade. O falso evangelho traz divisão, traz contenda, Irmãos, você quer saber de uma coisa? Um falso evangelho, ele traz uma contenda tão grande das pessoas, que no meio da igreja, que você vai ver que existia na igreja de Corinto, a igreja espiritual. Eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas. E existia o grupo seleto que era de Jesus, porque sempre existe Paulo, Apolo, Cefas e de Jesus, o grupo seleto. Aí Paulo fala assim: Cristo está dividido? Paulo plantou, Apolo regou, quem deu crescimento foi o Senhor. Não existe primazia, não existe, veja bem, validade, pujança para o pregador ou para as pessoas. O que existe é um Deus que age através da pregação para executar a obra dele, irmãos. É isso que existe. O que mais eu aprendo aqui no versículo 10 agora? Recomendando-nos somente que nos lembrasse dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. A pregação do verdadeiro evangelho é para todas as classes sociais, todas, não é para algumas pessoas, é para todas as classes sociais. E nós temos visto uma coisa, irmãos. Eu conversando com uma pessoa, e eu fiquei, chocado, porque você ouve, e você, não estou criticando, estou falando para os irmãos. Irmãos, olha, você tem que fazer culto assim, para chamar pessoas da elite, para você ganhar dinheiro. Hoje tem as igrejas que tem o culto, segunda-feira culto dos empresários, terça-feira culto não sei de quem, quarta-feira culto... Irmãos, o culto é para o Senhor Jesus Cristo, é para você adquirir as armas espirituais, para você vencer a sua guerra. Não existe... Noite da bênção é um título que nós damos para pessoas fazer campanha para adquirir a bênção, que muitas vezes a pessoa não tem aquela fé para adquirir a bênção. E através da campanha, Deus aumenta a fé dela e ela adquire, na perseverança, Deus dá a bênção. Mas noite de isso, noite daquilo outro, irmãos, culto da família, domingo à noite, não, irmãos, culto ao Senhor Jesus Cristo, culto, louvor e adoração ao Senhor, culto da família se faz em casa, em volta da mesa, como diz o salmista, Salmo 128, a tua mulher, teu filho da roda da sua mesa, né? Você está ali, você faz o culto da família. Aqui nós nos reunimos para abastecer a nossa alma com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, para fortalecer a nossa fé e adquirirmos as armas espirituais para mais uma semana de batalha, uma semana de luta, de guerra, porque enquanto Jesus não voltar, irmãos, Satanás vai estar investindo contra a minha, contra a tua vida, contra o meu lar, contra o teu lar, mas em Cristo somos mais que vencedores, irmãos. É por isso que nós temos que dizer isso, em Cristo somos mais que vencedores. Não desanime, não fraqueje, adquire as armas de Deus para você vencer nesta vida, porque sem as armas de Deus, irmãos, a nossa guerra está perdida. Por que o Putin está acabando lá com a coitada dos irmãos lá, né? Como é que chama lá? Ucrânia, né?
as armas que ele tem, os irmãos lá lutando na peixeira, né? Praticamente. Mas assim mesmo estão dando trabalho danado para ele, hein? Certo? Por que isso, irmãos? O camarada quer tomar conta de tudo lá. E existe uma política, não quero entrar nesse detalhe não. Estou dizendo para você, quando você tem armas poderosas, você vence o seu adversário. Se você não tiver arma poderosa, o seu adversário com certeza vai te derrotar. Para encerrar, eu quero contar uma ilustração para você. Lá no Canadá, existem aqueles cachorros para o gelo lá, para trabalhar no gelo lá, aqueles trenó, né, no gelo. E tinha um camarada que tinha os cachorros daquele lá, e tinha 2 cachorros que ele ensinava os cachorros a brigar. E ele levava os cachorros na cidade lá, todo final de semana na cidade lá, e tinha um cachorro branco e um cachorro preto. E ele chegava lá, colocava os cachorros para brigar, e os pessoal fazia as apostas. E uma semana o cachorro preto ganhava. Na outra semana, o cachorro branco ganhava. Aí a outra semana, o preto ganhava. Na outra semana, o branco ganhava. Aí, um camarada chegou e falou, rapaz, me conta como que é isso. Você é fácil. Quando eu quero que o cachorro preto ganhe a luta aqui no final de semana, eu trato ele bem a semana inteira, alimento bem ele. E o branco eu deixo passar fome, que ele vai ficar fraco. Quando eu quero que o branco ganhe, eu deixo o preto passar fome, ele fica fraco e o branco está alimentado. O que eu aprendo com isso, irmãos? Se a nossa alma estiver alimentada, se o nosso espírito estiver em comunhão com o Espírito de Deus, nós vamos vencer a nossa luta, a nossa guerra. Porque do contrário, nós vamos ser derrotados. Que esta palavra, irmãos, fique na tua mente, no teu coração. Então nós temos que agradecer a Deus, porque a verdade do Evangelho tem que prevalecer em nós. Não são ideologias, não são metodologias, não são ficções de homens, invenções humanas, mas o verdadeiro Evangelho de Cristo é que nos dá armas espirituais para vencermos a nossa milícia, a nossa guerra. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé.